Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos debates mais fundamentais que existem, né? Como a vida chegou a ser o que é. A nossa fonte para essa exploração é o capítulo 7 do livro Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler. Um capítulo com o título A Macroevolução. E olha, o autor já começa colocando uma carta na mesa, uma citação do próprio Charles Darwin que, assim, define o campo de batalha. Darwin teria dito: se pudesse demonstrar que existiu algum organismo complexo que possivelmente não tenha sido formado por inúmeras modificações leves e sucessivas, minha teoria entraria em absoluto colapso. Exato. E é exatamente esse o desafio que o livro se propõe a analisar. Então, nossa missão aqui é desvendar a argumentação do Geisler. Vamos ver como ele define a macroevolução, qual alternativa que ele apresenta, o chamado modelo de projeto, e o mais importante, quais evidências ele usa para sustentar a tese dele. No fundo, o que a gente vai descobrir é que o debate proposto pelo livro não é tanto sobre biologia, mas sobre informação. De onde vem a informação complexa que a gente vê na vida? Essa é a grande questão. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para estarmos todos na mesma página, como exatamente o livro define esse conceito central de macroevolução? Bom, de forma bem direta, a macroevolução, segundo a fonte, é a grande ideia de que todas as formas de vida que vemos hoje, desde uma bactéria até uma baleia azul, vieram de um único ancestral comum, uma primeira célula lá no passado distante. Ah, o ancestral comum. Isso. E o motor desse processo seria uma combinação de mutações genéticas aleatórias, quer dizer, erros na cópia do DNA, e a famosa seleção natural, que preservaria as mudanças que fossem vantajosas. Então a lógica é que pequenas mudanças, a microevolução, que a gente vê acontecer, tipo bactérias ficando resistentes a antibióticos, se acumulariam ao longo de eras geológicas, e com tempo suficiente, essas pequenas mudanças somadas criariam algo totalmente novo. É exatamente essa a ideia. Uma progressão do simples para o complexo ao longo de milhões e milhões de anos. Mas o que é interessante é que o livro aponta que nem mesmo dentro do campo evolucionista existe um consenso sobre como isso aconteceu. Existem basicamente duas escolas de pensamento sobre o ritmo dessa mudança. Certo, então já temos um debate dentro da própria teoria. Quais são as visões que o livro destaca? Primeira é um modelo clássico, o gradualismo, que é a visão original de Darwin e defendida hoje por nomes como Richard Dawkins. A imagem aqui é de uma rampa suave e contínua. Sabe, as mudanças são lentas, graduais. Constantes. Isso, constantes, ao longo de milhões de anos. Uma consequência lógica desse modelo é que o registro fóssil deveria estar assim abarrotado de formas de transição, os famosos elos perdidos. As criaturas meio peixe, meio anfíbio, meio réptil, meio ave, a gente deveria tropeçar nelas nas escavações, por assim dizer. E qual é a segunda visão? A segunda, que surgiu justamente porque esses elos não eram tão comuns quanto se esperava, é o modelo dos equilíbrios pontuados, de Stephen Jay Gould e Niels Eldredge. Eles olharam para os fósseis e disseram: o que a gente vê não é uma rampa, é uma escada. Vemos longos períodos de estabilidade, onde as espécies mudam muito pouco, pontuados por explosões de mudança rápida. Ah, então, em vez de uma evolução lenta, seriam saltos evolutivos, e isso explicaria por que não encontramos tantas formas intermediárias. A transição teria sido tão rápida, em termos geológicos, que não deixou muitos vestígios, certo? Exatamente. A mudança ainda seria fruto de mutações e seleção, mas ocorreria em picos de alta velocidade. O livro apresenta esses dois modelos para mostrar que a questão do ritmo e da evidência fóssil já é um ponto de tensão interno. Entendido. Então temos a macroevolução, com suas visões de rampa lenta, ou escada com saltos rápidos. Em oposição a tudo isso, o autor apresenta o que ele chama de modelo de projeto. O que seria isso?
foram desde o início projetadas com uma certa quantidade de informação genética que permite variações, mas dentro de limites. Essa capacidade de variação é o que o livro chama de microevolução. Um cachorro pode dar origem a muitas raças de cachorros, mas nunca vai dar origem a um gato, entende? Deixa eu ver se eu entendi. A microevolução, como as diferentes raças de cães ou os bicos dos pássaros de Darwin, é um fato observado. A diferença crucial é que, para o modelo de projeto, essa variação opera dentro de uma caixa genética pré-definida, enquanto para a macroevolução não existem caixas, apenas um contínuo de mudanças. Perfeito. A adaptação é vista como uma característica projetada, não como um motor para criar formas de vida totalmente novas. E o fascinante é que isso leva a previsões sobre as evidências que são o oposto direto do gradualismo. E quais seriam essas previsões? Se os proponentes desse modelo fossem procurar fósseis, o que eles esperariam encontrar? Eles esperariam encontrar exatamente o que, segundo o livro, o registro fóssil de fato mostra: o aparecimento súbito de formas de vida complexas e já totalmente formadas, sem uma longa linhagem de ancestrais. E as semelhanças entre as espécies, tipo nós e os macacos termos 5 dedos, não seriam explicadas por um ancestral comum, mas por um projetista comum, que usou um plano de design similar para criaturas que vivem em ambientes similares. E assim como no outro campo, o livro menciona que existem diferentes correntes dentro desse guarda-chuva do modelo de projeto, certo? Sim, ele agrupa as visões em 3 categorias principais, baseadas principalmente na interpretação do tempo. Há o modelo da Terra jovem, que interpreta a criação em 6 dias literais de 24 horas. Há o modelo progressivo, que vê a criação ocorrendo em estágios ao longo de vastos períodos. E há o evolucionismo teísta, a visão de que uma inteligência usou o próprio processo de macroevolução para criar a vida. Pera, esse último parece um híbrido. Como ele se encaixa no modelo de projeto se ele usa a macroevolução? É um bom ponto. O autor o classifica aqui porque ele postula uma mente inteligente como a causa primeira. No entanto, o livro argumenta que, se o mecanismo, a macroevolução, não se sustenta pelas evidências, então qualquer teoria que dependa dele, seja ela teísta ou ateísta, se torna problemática. É uma forma de dizer: primeiro, vamos ver se o motor funciona, depois discutimos quem o ligou. Certo. O cenário está montado. 2 modelos com previsões bem diferentes. Agora o autor parte para o que ele considera a evidência-chave para testar essas previsões. E ele começa com o que muitos veem como a prova definitiva: o registro fóssil. Exato. E o livro vai direto para o que considera o maior calcanhar de Aquiles do gradualismo, um evento conhecido como a explosão cambriana. O texto a descreve como o aparecimento geocronologicamente súbito e dramático da maioria dos principais filos animais, há cerca de 543 milhões de anos. É como abrir um livro de história na metade e encontrar todos os personagens principais introduzidos na mesma página, sem nenhuma construção ou capítulo anterior que os apresentasse. É uma ótima analogia. Antes do período cambriano, os fósseis são, na sua maioria, de organismos muito simples, como algas e bactérias. E então, num piscar de olhos geológico, surgem animais complexos como os trilobitas, com olhos, pernas, sistemas nervosos complexos, já plenamente formados. O livro cita uma matéria de capa da revista Time que chamou o evento de Big Bang da biologia, afirmando que a natureza parece ter esboçado os projetos para todo o reino animal nesse curto período. E para o autor, esse surgimento repentino se alinha perfeitamente com a previsão do modelo de projeto e desafia frontalmente a ideia de uma progressão lenta e gradual. Sim, esse é o ponto central. A ausência de ancestrais claros no registro fóssil para essas criaturas cambrianas é apresentada como uma forte evidência contra o gradualismo. E o livro amplia esse argumento para além do cambriano, afirmando que essa falta de formas de transição claras é a regra, não a exceção no registro fóssil.
É nesse ponto que ele traz a citação do Stephen Jay Gould sobre o segredo da paleontologia. Exatamente. O livro cita Gould, um dos maiores evolucionistas do século XX, admitindo que a raridade extrema de formas transicionais nos fósseis é um segredo profissional entre os paleontólogos. Para o autor do livro, essa admissão é devastadora para o modelo de Darwin. Se a árvore da vida de Darwin fosse real, deveríamos ver um tronco robusto com galhos se dividindo suavemente, mas o que os fósseis mostram, segundo o livro, é mais como um gramado, com plantas surgindo individualmente já formadas. Ok, então o argumento sobre os fósseis foca no que não foi encontrado, os inúmeros elos perdidos que o gradualismo exigiria. Mas o livro não para por aí. Ele dá um zoom, sai da escavação e vai para o laboratório, para o nível do DNA, para questionar o próprio mecanismo da mudança, as mutações. Isso mesmo. A questão que ele levanta é: mutações aleatórias, filtradas pela seleção natural, podem realmente criar informação genética nova e complexa para construir, digamos, um olho ou uma asa do zero? Para investigar isso, o livro analisa um dos organismos mais estudados na história da genética, a mosca das frutas, a Drosophila. E o que décadas de experimentos com elas nos mostraram, segundo a fonte. Por mais de 75 anos, cientistas bombardearam gerações e gerações de moscas das frutas com radiação e agentes químicos para induzir todo tipo de mutação. Eles conseguiram produzir muitas anomalias. Moscas com pernas crescendo onde deveriam estar as antenas, asas extras, sem olhos. Mas depois de dezenas de milhares de experimentos, o resultado final foi sempre o mesmo: uma mosca das frutas. Muitas vezes defeituosa ou morta, mas ainda uma mosca das frutas. Mas um biólogo evolucionista não diria que 75 anos, ou mesmo 100, é um piscar de olhos em tempo geológico? Que não seria realista esperar que uma mosca se transformasse em outro animal no laboratório? Como o livro lida com essa questão de escala? O livro antecipa essa crítica. O argumento não é sobre a falta de tempo, mas sobre o tipo de mudança observada. As mutações embaralharam a informação genética existente, mas nunca criaram um novo plano corporal, um novo órgão funcional. A conclusão que o autor tira disso é que existe um limite genético, uma barreira que a variação pode até arranhar, mas não consegue ultrapassar. A variação ocorre, mas sempre dentro do tipo mosca. Entendi. Então, para o autor, isso é uma evidência operacional, de laboratório, de que existem limites para a mudança biológica. E ele usa outra linha de argumentação, criticando uma analogia muito comum, a da seleção artificial. Sim, a ideia de que a criação de raças de cães, por exemplo, é um bom modelo para a seleção natural. O livro argumenta que são processos fundamentalmente opostos. A seleção artificial, feita por um criador, tem um objetivo claro em mente, uma finalidade. É um processo guiado por inteligência. Certo. O criador escolhe quais cães vão cruzar para obter o resultado que ele quer. Exato. Enquanto a seleção natural, por definição, é cega, não tem um objetivo, não planeja o futuro. Ela apenas favorece o que funciona melhor no presente. Exatamente. A crítica do livro é que usar um processo guiado por inteligência, que é a seleção artificial, como prova para um processo não guiado, que é a seleção natural, é uma analogia falha e enganosa. Então, tudo isso, a explosão cambriana, a falta de fósseis de transição, os limites nas moscas das frutas, parece que são peças de um quebra-cabeça maior que o autor está montando. E a figura final que emerge é toda sobre informação. Precisamente. Agora, conectamos tudo ao quadro geral. O argumento fundamental do livro é sobre a origem da informação complexa e especificada. Geisler faz uma distinção que é crucial para toda a sua tese, entre dois tipos de ordem. A ordem do segundo tipo é a matéria, o meio físico. Pense na tinta e no papel de um livro. É o hardware. E o primeiro tipo? A ordem do primeiro tipo é a informação transcendente que é carregada por esse meio. No nosso exemplo, seriam as ideias, a história contida no livro. É o software. O ponto central é que as propriedades químicas da tinta e do papel
não podem, de forma alguma, explicar a origem da história de Dom Casmurro. A matéria não gera mensagem. E ele aplica essa analogia diretamente à biologia. As células, a química do corpo, são o hardware. A tese do livro é que processos materiais não guiados, como mutações aleatórias e leis da física que operam no nível do hardware, não podem explicar a origem do software, do código genético. A ideia seria: o DNA é a receita de um bolo. A seleção natural pode até escolher o melhor bolo depois de pronto, mas, segundo o autor, ela não consegue escrever a receita do zero. E uma receita não surge de uma explosão aleatória de ingredientes na cozinha. É a analogia perfeita para o argumento dele. E, para ilustrar a improbabilidade disso, ele usa outro exemplo clássico. A ideia de 1 milhão de macacos digitando aleatoriamente em máquinas de escrever e eventualmente produzirem uma obra de Shakespeare. Matematicamente, a chance é praticamente zero. Certo, mas é aqui que entra a famosa contra-analogia de Richard Dawkins do livro O Relojoeiro Cego. Para tentar superar esse obstáculo da probabilidade, ele usa a frase "Methinks it is like a weasel". Como isso funciona? Dawkins programa um computador para gerar letras aleatórias, mas, a cada rodada, o programa salva qualquer letra que cai de estar na posição correta da frase-alvo. Com esse processo de seleção cumulativa, o computador chega à frase completa num tempo surpreendentemente curto. Dawkins usa isso como uma metáfora para o poder da seleção natural de construir complexidade passo a passo. Da primeira vez que a vi. Qual é exatamente o furo que o autor do livro aponta nela? Onde está o truque, segundo ele? A crítica do livro é direta e, demolidora. Ele argumenta que o modelo de Dawkins não tem nada de cego ou não guiado. Pelo contrário, ele está carregado de propósito e inteligência desde o início. Primeiro, já existe uma frase-alvo pré-definida. O processo sabe aonde quer chegar. Segundo, existe um mecanismo programado para reconhecer e selecionar os acertos, as letras corretas. Deixa eu ver se eu entendi. A crítica é que o programa de computador do Dawkins estava colando na prova. Ele já tinha o gabarito, a frase-alvo, e por isso chegou lá tão rápido. Não foi um processo cego descobrindo algo novo. Foi um processo guiado para atingir um alvo já conhecido. Exatamente. O livro argumenta que Dawkins, sem perceber, inseriu a própria inteligência e propósito que ele pretendia explicar com a analogia. O argumento se torna circular porque ele pressupõe aquilo que deveria provar, que um processo pode alcançar um alvo complexo. Para o autor, isso mostra que mesmo em simulações, a geração de informação complexa sempre requer a entrada de inteligência. Uau! Percorremos um longo caminho. Analisamos hoje as definições de macroevolução, a contraproposta do modelo de projeto, e mergulhamos nos principais argumentos do livro Fundamentos Inabaláveis, que usam o registro fóssil e a teoria da informação para questionar a narrativa convencional. A questão São Dalmontot que a fonte nos deixa é esta. Processos naturais não guiados, como mutações e seleção, são suficientes para gerar a vasta quantidade de informação codificada e complexa que vemos em cada célula viva. O livro examina as evidências e conclui que o modelo de projeto, que postula uma causa inteligente, é mais coerente com os dados que temos, tanto da paleontologia quanto da ciência de laboratório. E para nossa reflexão final, o autor nos deixa com uma analogia poderosa sobre como inferimos inteligência no nosso dia a dia. Se chegarmos a uma praia e encontrarmos "Bem-vindo à praia" escrito na areia, nossa suposição imediata e racional não é que o vento e as ondas formaram as letras por acaso. Nós inferimos uma mente inteligente como a causa. A questão que o livro deixa no ar é: por que essa lógica mudaria quando encontramos um código muito mais longo e complexo, o código da vida, escrito na molécula de DNA dentro de cada uma de nossas células? Nossa análise deste livro fascinante não para por aqui. Na próxima vez, continuaremos a explorar outros capítulos de Fundamentos Inabaláveis. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.